Da Silva da Selva? Porque toda vez que meus amigos ou pessoas conhecidas iam caçar e pescar no Amazonas, sempre me encontravam na selva. Eu acho que a coisa mais importante que tem no trabalho do Da Silva é esse registro de uma Amazônia que ele faz ao longo de décadas, né? E aí é muito difícil da gente destacar uma coisa única, porque na verdade é o mundo todo que ele reproduz, né? Um mundo real ou um mundo imaginário criado por ele, mas enfim, são coisas que dizem respeito à identidade amazônica, ao mundo da Amazônia, a todo esse universo que ele traz para as pinturas, para os desenhos, para as gravuras que ele executa em papel. Eu destaco a série de peixes na técnica de aquarela. Eu acho que ele conseguiu dar vitalidade, dar uma terceira dimensão, um movimento enorme a essas peças, né? Que são essa série que está aqui perto da gente. Agora, eu acho que tem muita coisa, outras coisas também muito bonitas, por exemplo, a pintura óleo sobre tela, os bicos de pena. Tem pinturas com canetinha, bique, também acho que são coisas muito interessantes. Trabalhos da Silva me faz lembrar aqueles trabalhos dos primeiros viajantes que andaram pelo Brasil, não tinha máquina fotográfica, não tinha máquina para filmar, é o traço, né, manual. Me lembra muito, porque ele faz ali atrás, a gente tem uma trajetória por Rio da Amazônia, não sei se você viu, com as margens, as plantas e os animais na margem do rio, ele faz direitinho a trajetória de um rio que ele percorreu. Eu sendo escritor e pertencendo às 6 academias culturais do estado da Bahia, e já tendo feito 2 biografias a 2 personalidades baianas também, resolvi pegar esse conteúdo programático todo que eu tinha. Já tinha feito uma viagem de 10 meses no interior do Amazonas, com Da Silva, onde visitamos Itacoatiara, Barreirinhas, Maués, Boa Vista do Ramos. Conhecemos os garimpos, conhecemos a tribo dos Satelis Maués, conhecemos o Guaraná, a lenda do Guaraná, a lenda do Ceceporanga e outras lendas mais do interior amazônico. Eu fiz esse livro homenageando, depois de muita pesquisa, depois de muitos assuntos cortados, jogados fora, e recuperando novamente isso aí, e saiu esse livro, o livro de Da Silva. Todo que ele pinta com amor, com dedicação, com carinho, com a alma. Eu digo sempre no meu livro que a alma de Da Silva é a mesma coisa da alma amazônica. Ele se dedica muito aos peixes, né? Aos peixes, aos índios também, porque você observa ali o ser humano e a natureza, né? Nós precisamos muito de ter conhecimento da nossa terra, porque o Amazonas é muito lindo, né? Todo mundo diz que é o ouro do mundo, é o Amazonas. E essa chance de chegar aqui e ver tantos trabalhos, tantos peixes, a gente se sente orgulhosa de ser brasileira. Foi muita emoção para mim rever aquilo que eu via quando era pequena, né? Os peixes que eu comia, o pacu, tucunaré, pirarucu, tudo isso eu comia quando era garota, né? Eu estou aqui no Rio desde 16 anos e nunca mais voltei na minha terra, infelizmente, né? Sua terra? Manaus. Recordar tudo quando eu era garota, tudo que eu fazia, comia. Meu quintal tinha o biribá, Então, para mim, foi muito emocionante, muito emocionante. A senhora que acompanha a vida do Da Silva da Selva, como é o trabalho dele, o processo de criação? Ele fica fazendo dele, se senta, né? Se concentra no trabalho, quer dizer, não fica de conversa nem nada, não. Aí eu que chego e vou de vez em quando dar uma olhadinha no desenho do que ele está fazendo. Eu adoro os peixes que ele faz, eu acho tão perfeito que dá ter vontade de comer, da perfeição, né? Por que Da Silva da Selva? Porque toda vez que meus amigos ou pessoas conhecidas iam caçar e pescar no Amazonas,
sempre me encontrava na selva. E uma vez um chegou e disse assim, toda vez que eu venho de Brasília, encontro o da Silva na selva. Então, para mim, é o da Silva da selva. E eu deixei passar muito tempo. Quando cheguei aqui no Rio de Janeiro, de retorno, fui ao Ministério da Justiça e pedi para preencher os dados todos necessários para este nome ficar gravado. Depois, 3 anos depois, saiu na revista que não tinha o da Silva da selva. Então, era o meu da Silva da selva. E passei a usar o da Silva da selva, só vivia na selva. Como surgiu a ideia de fazer um trabalho sobre a Amazônia? Eu, em 1942, fiz a minha primeira exposição, se me falha a memória, tem um trabalho aqui, um quadro, o retrato que a minha mãe guardou. E eu sempre gostei de assistir pesca de jacaré, pesca de pirarucu, pesca de peixe-boi, pesca de jacaré com anzol, com caniço, com machado, com laço de corda feito de couro de peixe-boi. É um negócio impressionante, com vísceras de peixe cheia de vidro jogado, e o jacaré pegava e já estava fisgado. E tudo isso eu ia vendo, ia ficando na minha memória, na minha imagem. Então, quando eu queria retratar, me lembrava e retratava. Então, essa documentação espetacular que eu trago da selva. Sou autodidata e sempre, desde 1933, que eu exercito desenho, modelagem, barro. Desde pintura, pintava com barro vermelho, que é o curi, pintava com barro amarelo, que é o tauá, giz, carvão. E assim eu ia colorindo os meus trabalhos. Meu pai era pintor, gostava de pintar, eu pegava o resto de tinta dele e começava a pintar, mas ele nunca me ensinou, nem minha mãe, que era artesã, ela às vezes me ensinava. E eu ia observando e sempre ia captando e fui pegando, e foram meus primeiros mestres, meus pais. Sempre eu gostei de estar desenhando tampa de lata de manteiga, aquelas paisagens. Pegava, meu pai trazia caixa de lápis de cor, futebol, desenhava aqueles jogadores, ou então pegava um caixa de lápis pavão, desenhava aquele pavão com todas aquelas cores. Então aquilo foi me dando cada vez condições para fazer desenho. Um dia, já casado, uns colegas meus disseram que havia um concurso na Sociedade Amazonense de Professores. E eu fiz, então, concorri com um desenho à mão livre, concorri com uma modelagem de um pé, concorri com um desenho arquitetônico. E levantei os 3 primeiros lugares. Em primeiro lugar, Sebastião Corrêa da Silva, desenho. Em primeiro lugar, em modelagem, Sebastião Corrêa da Silva. Eu voltava enrubrecido. Não é possível, ao lado do meu pai, Sebastião Corrêa da Silva, primeiro lugar em desenho arquitetônico. Impressionante. Eu trabalhei no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, fui o primeiro desenhista científico da Amazônia, porque os colegas que compareceram para fazer parte do concurso, eu desenhei um arbusto com raiz, caule, folha, flor e fruto, e vi uma teia de aranha. Eu digo, vou pôr esta teia de aranha, e comecei a desenhar a própria aranha. Aí o professor Olímpio Ribeiro da Fonseca, que era o fundador do Instituto de Pesquisa da Amazônia, em 53, disse, esse é um grande desenhista científico. Ele fez até o habitat onde este inseto mora. Eu viajo, quando eu olho determinados trechos, aquilo entra na minha mente. Ou eu faço rascunho, ou eu guardo na mente. Quando eu preciso pintar, aquilo vem. Normalmente eu vou pintando e detalhando, porque eu sou muito detalhista, eu tenho imagem fotográfica razoável. E pra que tu foi plantado, e pra que tu foi plantada, pra invadir a nossa mesa e abastar a nossa casa.